Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. É a lição de número 11, de 13 de setembro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde vamos aprender sobre a eficácia e sobre o valor da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, acompanhe essa lição com seu coração aberto, para que Deus ministre ao seu coração de maneira maravilhosa. Antes eu gostaria de dizer que no segundo domingo de setembro é o Dia Nacional de Missões, onde nós temos a oportunidade de relembrar o trabalho missionário e poder nos envolver um pouco mais com a obra missionária, contribuindo, também orando para a obra missionária, para os missionários que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. A obra missionária, ela deve ser regada à base da oração. É a oração que sustenta os nossos amados irmãos no campo missionário. Portanto, oremos eficazmente pelo trabalho do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Hebreus, no capítulo 6, o versículo 5, a parte A, que diz: E provaram a boa palavra de Deus. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 8, os versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reino, ou no reinado de Atarxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Ratos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por sua genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate Maabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Semolite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens, 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Aqui já no nossa introdução, o nosso comentador ele vai dizer o seguinte: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Nessa lição, portanto, nós vamos estar entendendo o valor da palavra de Deus. Nós aprendemos que a palavra de Deus ela é inspirada, que a palavra de Deus é infalível, inerrante e completa. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é bússola para aquele que está perdido no caminho, precisando da direção de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. A palavra de Deus é pão para o faminto e água para o sedento. A palavra de Deus é refrigério para a alma cansada. É na palavra de Deus que nós encontramos paz
consolo e segurança. A parte da palavra de Deus, nós não podemos viver e nós não conseguimos viver. Porque a palavra de Deus, ela é a direção para o cristão. Todo direcionamento da vida cristã está exatamente concentrada na palavra do Senhor, nosso Deus. Nós vamos observar ao longo dessa lição que o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus ou a vida pastoral dos judeus estava de conformidade com a lei de Deus. No nosso primeiro ponto aqui, Artaxerxes envia Esdras. Nós observamos que esse Artaxerxes é o Artaxerxes Longínquo. Ele reinou, depois do seu pai Assuero. Foi um rei piedoso que, assim como seu pai, se interessou pelas causas do povo judeu. O povo judeu viveu no Império Babilônico durante bastante tempo. Agora, nesse período, estava sob o domínio dos medos e dos persas, mais especificamente no domínio dos persas. E esse momento, tanto de Neemias como de Esdras, é um momento em que Deus está usando Artaxerxes para que a obra do Senhor em Jerusalém desse o devido prosseguimento. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos, eram do coração mais bondoso, mais generoso do que os babilônicos. Nesse ínterim, nesse meio de campo, como nós gostamos de dizer, nesse meio de tempo, o governador, ou o rei da Pérsia, ele tem um contato pessoal com Esdras, o sacerdote judeu. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o seu elevado grau de conhecimento que ele possuía da lei do Deus de Israel. E quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. O povo judeu já estava de volta na sua terra, a terra de Judá. Já haviam reconstruído o templo, já haviam reconstruído o muro, sob a orientação de Neemias. Agora precisavam reconstruir o culto do Senhor. Precisavam reedificar o culto do Senhor. Impressionante que foi o rei Artaxerxes que teve esse insight. Já reconstruíram a cidade, já reconstruíram o templo, já reconstruíram o muro, agora então é o momento de restituírem a lei do seu povo, reconstruírem o culto ao Deus de Israel. E é então que o rei Artaxerxes envia Esdras através de uma carta para Jerusalém, para que pudesse então reedificar o culto ao Senhor. O rei enviou Esdras com uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras capítulo 7, versículos 12 ao 26. Através dessa carta, o rei decretou as seguintes questões. Primeiro, qualquer judeu que desejasse acompanhar Esdras a Jerusalém, poderia ficar à vontade para voltar com Esdras a Jerusalém. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dada pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária do povo persa, para que eles pudessem reconstruir o culto ao Senhor, para que eles pudessem reconstruir
o ambiente de adoração ao Senhor. Eles poderiam também levar os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia e que deveriam ser restituídos para o templo de Jerusalém. Eles poderiam, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Qualquer despesa que fosse feita para o retorno de Esdras seria feito pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar como a lei de Deus. Por tudo isto, Esdras louvou ao Deus dos céus por ter inspirado o rei a tomar essa decisão. Nós falamos reiteradas vezes que quando Deus age no nosso meio, meus amados irmãos, nada e ninguém pode impedir a poderosa voz de Deus. Ainda que o inferno se levante, não pode barrar a poderosa ação do Espírito Santo no nosso meio. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quando Deus quer agir, ele usa até uma jumenta, como usou a jumenta de Balaão. Muito mais poderia usar, como usou o rei Artaxerxes, para fazer essa doação dos tesouros reais para a construção ou para a reconstrução do culto ao Senhor em Jerusalém. No nosso segundo ponto aí, Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. No primeiro item, Esdras sai de Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante o seu trajeto. Esdras, ele tem não só o apoio de Artaxerxes, como ele também à sua disposição uma guarda pessoal, caso ele quisesse que essa guarda pessoal do rei o acompanhasse para dar segurança. Mas ele nos ensina que nós precisamos confiar no Senhor de forma absoluta e incondicional. A nossa confiança, ela precisa estar totalmente no Senhor. No nosso segundo item, o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. É bom que se diga que Neemias, ele era um líder espiritual, é claro, mas a sua função não era eclesiástica. A função de Neemias era a função de governador. Ele foi mandado para Jerusalém para governar os judeus. Enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, ele colocava em ordem coisas espirituais. Mas agora, com o líder espiritual, de fato, Neemias, ele passa a bola, então, para quem de direito? E ele se une a Esdras para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é uma obra de cooperação. Não há maior e nem menor na casa de Deus. Nós somos um corpo e cada um de nós precisamos uns dos outros. O membro precisa do pastor, tanto quanto o pastor precisa do membro. O obreiro precisa do seu pastor, tanto quanto o pastor precisa do seu obreiro. Um precisa unir-se ao outro para
fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não pode ser feita isoladamente. Aqueles que acham que podem fazer a obra do Senhor de forma isolada, tão logo constatará que a sua vida ministerial virá a ser um fracasso e ele não conseguirá produzir aquilo que Deus deseja que ele produza na obra do Senhor nosso Deus. Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se juntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva, desde o romper do dia, desde o amanhecer, até ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. E ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer com que todo o povo entendesse a lei de Deus. É interessante que você entenda que quando o povo de Judá chegaram novamente no seu território, Judá, para reconstruir a obra do Senhor em Jerusalém, muitos daqueles judeus haviam perdido o contato com a língua mãe, que era o hebraico. Eles voltaram da Babilônia, do Império Medo-Persa, falando agora o aramaico. Portanto, eles liam as Escrituras, mas as Escrituras não faziam sentido para eles. Eles perderam o sentido das palavras no hebraico. Por isso a Bíblia diz que Esdras ia lendo e fazendo com que eles entendessem o sentido. Quando a gente não tem a noção de uma língua, as palavras daquela língua não faz sentido no nosso coração, não faz sentido na nossa cabeça. A explicação detalhada dos textos na língua original faz com que o nosso sentido é aguçado e nós compreendemos o sentido do texto, aquilo que o Senhor quer de fato falar para nós. Era isso que estava acontecendo com os judeus que haviam voltado do Império Medo-Persa. O seu entendimento das Escrituras estavam ofuscado por um conhecimento de uma outra língua, que não era a língua falada no templo de Jerusalém, e que, portanto, também não era a língua original das Escrituras, que era o aramaico, que eles estavam contaminados. Quando Esdras leu a palavra de Deus, fazendo eles entenderem o sentido de cada palavra, eles choraram copiosamente. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar. A palavra de Deus, ela faz efeito no nosso coração. Ela mostra, ela descobre, ela desvenda o nosso pecado. Ela coloca em claro, ela tira o véu de cima daquilo que está oculto do nosso coração. A arrogância, a soberba, a altivez, e nos leva a reconhecer o nosso sentido pecaminoso e a nos humilhar perante o Senhor. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a se alegrarem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então começou a comer, a beber e a festejar, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Primeiro, a palavra de Deus causou uma contrição pelo pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto a palavra de Deus não causar contrição em nós, dos nossos pecados, das nossas motivações erradas, nós ainda estamos longe, muito longe, daquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Depois que nós sentirmos a tristeza do nosso pecado,
depois que nós sentirmos a contrição pelo nosso erro, pelo nosso egoísmo, pelo nosso fanatismo algumas vezes, aí sim nós poderemos alegrar no Senhor, porque estamos sendo restaurados, estamos sendo curados, estamos sendo novamente inseridos no desejo de Deus para o nosso coração. O nosso terceiro ponto fala sobre a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. A cada sábado, os sacerdotes, eles liam a palavra de Deus na sinagoga. Eles liam a palavra de Deus ao povo. E a cada 7 anos, o ano chamado ano sabático, a palavra de Deus era lida e ensinada para o povo. No livro de Deuteronômio, nós vemos Deus falando para Moisés: goteje a minha doutrina como orvalho. A palavra de Deus deve ser ministrada completa e diariamente ao nosso coração, porque é a palavra de Deus que nos exorta, é a palavra de Deus que nos ensina, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho pela qual nós devemos seguir. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos, explicado ao povo em santa convocação solene e a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino da palavra de Deus. Na grande comissão, Jesus ordenou que os seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem a tudo que havia sido ensinado, acrescentando: ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, conhecia a importância do ensino das Escrituras. Olha o que diz o apóstolo Paulo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Com isso, o apóstolo está dizendo que não existe um tempo em que a palavra de Deus não deve ser pregada. Não existe um tempo em que possamos dispensar a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, a palavra de Deus deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. No nosso quarto ponto, resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ela gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra em que viverem. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para os temer. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos temer ao Senhor. O temor do Senhor nos faz apartar do mal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o temor do Senhor nos faz desviar do mal. E em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela nos leva a aborrecer o mau caminho. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se dos seus deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela gera o temor que nós precisamos para caminhar seguro. O ensino da palavra de Deus implanta normas espirituais na vida do crente. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos leva a viver uma vida de honestidade. Quando o crente vive a palavra de Deus, ele é honesto a toda prova. Em segundo lugar, a palavra de Deus,
ela nos leva a viver uma vida de sinceridade. O crente que vive a palavra de Deus, ele jamais mente. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Isso significa que o cristão deve viver uma vida de sinceridade. A palavra de Deus nos leva a viver uma vida isenta de corrupção. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Ele, portanto, passa a viver uma vida isenta de corrupção. O crente também, à luz da palavra de Deus, ele passa a viver uma vida de pureza moral. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza e nem ainda se nomeie entre vós. Ou seja, não pode existir de alguma forma a impureza no meio do povo de Deus. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5 e o versículo 3. A palavra de Deus também leva o crente a viver um relacionamento sincero com seus irmãos, não dando falso testemunho dos seus irmãos, não caluniando, não difamando, não colocando o seu irmão como inimigo. Os nossos irmãos não são nossos inimigos, por mais faltosos que estejam. Os nossos irmãos precisam ser cuidados, amados e respeitados. Precisamos orar por aqueles que estão fracos na fé e que precisam de uma restauração divina. O ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. O conhecimento consolida a força. Porque, em primeiro lugar, pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Em terceiro e último lugar, pelo conhecimento de Deus, podemos saber o que Deus quer de cada homem. Podemos ver também que Deus quer que cada homem chegue ao conhecimento pleno da verdade. Nós chegamos ao final dessa lição, no qual nós falamos sobre o valor da palavra de Deus. E eu quero agradecer a você que acompanhou durante todo esse tempo. E pedir a você que compartilhe com seus amigos nas suas redes de WhatsApp, Facebook. E também ore por nós, para que o Senhor continue nos ajudando. Eu preciso muito das suas orações e conto com você. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.